Olá você que nos acompanha, esse é o seu Jornal Antijurídico, coisas que você precisa saber, especial o Brasil que eu quero. Na verdade não é o Brasil que eu quero, mas com base em uma série de pesquisas é o Brasil que os brasileiros querem. E para início de conversa, se depender dos brasileiros, a democracia não é algo que a gente precisa muito não. 40% dos brasileiros se consideram plenamente democratas. Para os outros 60%, tanto fez como tanto faz. Inclusive, o Brasil é hoje um dos países da América Latina em que menos se apoia a democracia. Então já vai anotando aí, o Brasil que a gente quer para o futuro não é uma democracia. Muito pelo contrário, a gente tem uma tendência muito alta para o autoritarismo, principalmente entre as pessoas de baixa escolaridade, abaixo dos 25 anos e que moram em cidades pequenas. Então até aqui democracia, foda-se, autoritarismo, beleza. E como seria nosso líder? Qual o presidente do Brasil que eu quero? Bom, de acordo com outros estudos, ele deve ser homem, branco, de mais ou menos 50 anos, com experiência na política. Ele deve acreditar em Deus e pegaria muito bem se ele fosse de origem pobre. Quais devem ser as prioridades desse presidente que a gente quer para o futuro? Em primeiro lugar, os brasileiros acham que a prioridade deve ser combater a corrupção. E em último lugar, acredite se quiser, é preocupar-se com os mais pobres. E no que se refere à legislação, ele deve ser a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Bom, já deu para você conceber que o Brasil que eu quero para o futuro é uma bela de uma bosta. Isso que a gente está passando por um período de recessão democrática. Já falei bastante disso em outro vídeo aqui do canal chamado Democracia, Centro e Autoritarismo. Os sintomas dessa maré baixa da democracia são vários, desde o declínio da participação popular nas eleições até a falta de confiança nas instituições, sobretudo na justiça e no STF. Hoje, 90% das pessoas consideram o judiciário pouco ou nada confiável. Todas essas pesquisas mostram que o Brasil é hoje terreno mais do que fértil para o totalitarismo. Hoje a massa das pessoas não participa ativamente da política e muito menos simpatiza com algum partido. Pelo contrário, são politicamente neutras e indiferentes. Essa galera constitui hoje a maioria. Então olha que louco, hoje a nossa democracia está funcionando com base em um acordo de normas que está sendo aceito apenas por uma minoria. Exemplo, reforma trabalhista, congelamento de gastos por 20 anos e por aí vai. Quer dizer, já não é uma democracia, até porque o papel dos governantes hoje não é sequer mais governar, e sim sobreviver no poder. Essa crise democrática é uma profecia que se realiza de tempos em tempos. Desde Platão, que os gregos já entendiam que as democracias fazem parte de um movimento cíclico. Ela não é algo que se sustenta por muito tempo. E nem adianta colocar suas apostas na renovação política, do tipo basta eleger novas pessoas que tudo melhora e blá blá blá. Isso também não é necessariamente uma solução. Na verdade, a rotatividade do Congresso brasileiro é uma das maiores do mundo. Para você ter uma ideia, em 2014, 53% dos deputados federais foram reeleitos, ou seja, a gente trocou metade deles. Nos Estados Unidos, 95% dos congressistas se reelegeram, na Espanha 80% e no Canadá 70%. Se você comparar, a nossa renovação política ela é bem alta, apesar de significar apenas que estamos trocando 6 por meia dúzia todas as vezes. No Brasil que eu quero para o futuro não há direitos humanos, não precisa, afinal 2 em cada 3 brasileiros acham que direitos humanos servem para proteger mais os bandidos do que suas vítimas. Cara, essa informação que eu acabei de falar, eu mal consigo interpretar como uma opinião dos brasileiros. Isso é claramente falta de conhecimento sobre o que são direitos humanos. E não é para menos, estudos mostram que os brasileiros são a segunda maior população do mundo com uma percepção de sociedade que é diferente da realidade do país. O Brasil que eu quero é contra o aborto, a favor da pena de morte e a favor das intervenções militares. E não é só o Brasil que eu quero que tá ficando meio nebuloso, a Europa que eu quero também. O Conselho Europeu de Relações Exteriores publicou a lista dos novos partidos, os criados mais recentemente. São 45 partidos novos, sendo 27 de extrema direita. A Europa que esses caras querem pro futuro é claramente populista e xenofóbica, anti-imigrante e, por incrível que pareça, anti-Europa também. O que a gente vê na prática é que a democracia é cada vez menos capaz de se defender de inimigos que usam a democracia com o propósito de acabar com a própria democracia. Não basta não conseguir se defender, nossa democracia é pobre. Hoje os problemas são cada vez mais complexos de se resolver e os governos não estão acompanhando isso. São questões que vão desde mudança climática até obesidade, fake news e saúde mental. Quando criaram a democracia, essas paradas não estavam na conta de ninguém. As sociedades democráticas modernas estão se tornando cada vez mais parecidas com aquela distopia descrita por George Orwell.
vigilância em massa e o uso incessante da propaganda tanto para a guerra perpétua, no nosso caso especificamente a guerra às drogas, quanto para o culto às personalidades políticas, de Lula a Bolsonaro. Em suma, o Brasil que a gente quer para o futuro pode sim ser autoritário. Apesar das democracias cultivarem ideologias pacifistas, elas nem sempre são pacíficas. Para muitas pessoas interessa mais um Estado autoritário. Na verdade, até para o capitalismo isso interessa bastante. Ao longo da história, todos os estados de exceção foram uma maravilha para o capitalismo financeiro. O fato é, a democracia ela é sempre absorvida e derrotada pelo capitalismo. Ele é sempre capaz de impor limites que ela não consegue contornar. E é muito maluco mesmo. A gente não vê democracias substituindo o capitalismo por outros modelos econômicos, mas a gente vê o capitalismo substituir democracias por ditaduras, como a história já mostrou pra gente N vezes. E isso gera muitos conflitos. O Banco Mundial e o FMI estabelecem condições políticas para a concessão de empréstimos e ajuda financeira, por exemplo. E uma dessas condições é que o país seja uma democracia liberal. A gente sabe que não é bem assim. Ou seja, eles só ajudam financeiramente modelos de Estado que podem amanhã serem convertidos pelo capitalismo em outros modelos de Estado, como as ditaduras. É o capitalismo que está ditando as regras do jogo. E sequer é possível tirar os capitalistas do poder por meio do voto, porque, em primeiro lugar, eles nunca foram eleitos. Enfim, pouco importa o Brasil que você quer para o futuro, contando que o capitalismo continue firme e forte. Assim como as religiões, o capitalismo continua inquestionável. O governo e o judiciário que a gente tem hoje, eles protegem o status quo e mantêm o domínio dos ricos sobre os pobres. O governo e o judiciário de hoje não tem condições de proteger os trabalhadores, não tem condições de eliminar as classes sociais, a exploração e a propriedade privada, que são coisas que simplesmente não fazem o menor sentido, se é que um dia fizeram, além de serem, vamos combinar, antidemocráticas. E o Brasil que eu quero para o futuro não está questionando nada disso. Então é isso aí, meu povo. Como sempre, links e referências na descrição do vídeo no YouTube. Aproveita e se inscreve no canal. E dessa vez eu quero recomendar uma leitura para você. Se você gosta do meu canal e de tudo isso que eu ando falando, que é um ponto de partida básico, que é esse livro aqui. Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. O livro é dividido em 3 partes: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. A última parte, totalitarismo, é aqui que você vai pirar. Indico muito esse livro, não é um livro que eu li, é um livro que eu leio. Eu sempre consulto ele para basicamente todos os vídeos que eu vou gravar. Semana que vem tem mais.